Fala rapaziada, dando prosseguimento aqui ao projeto que eu tinha falado, vamos a mais um texto do Montaigne. Eu estou me referindo aos ensaios de Michel de Montaigne, que nós estaremos agora dando prosseguimento. É o capítulo 1, eu estou fazendo fora de ordem, mas vai ficar legal, porque no final, nas contas, dando tudo certo, é só puxar e fazer uma ordemzinha na playlist. Eu já queria até uma playlist específica, então não vai ter prejuízo não. Vamos lá. O título do capítulo 1 é: Por diversos meios chega-se ao mesmo fim. A maneira mais comum de amolecer o coração dos que nos ofendem, quando, vingança em mãos, eles nos têm à sua mercê, é comovê-los pela nossa submissão, inspirando-lhes comiseração e piedade. Entretanto, a bravura, a tenacidade e a resolução, meios inteiramente opostos, alcançam às vezes idêntico resultado. Eduardo, príncipe de Gales, que durante tanto tempo governou a nossa Guyane, e é personagem cujos atos e carreiras revelam muita magnitude, tendo se apoderado pela força de Limoges, ordenara o massacre dos habitantes que o haviam gravemente ofendido. Caminhava ele pela cidade sem que os gritos dos homens, mulheres e crianças assim condenados à morte lhe amolecessem a alma, quando deparou com 3 fidalgos franceses que, sozinhos e com incrível ousadia, enfrentavam o exército vitorioso. Essa coragem inspirou-lhe tal consideração e respeito que subitamente se acalmou da cólera. E o perdão que de imediato concedeu aos temerários, ele o estendeu aos demais habitantes da cidade. Skanderbeg, príncipe de Épiro, perseguira um de seus soldados com a intenção de matá-lo. Este, depois de ter tentado em vão acalmá-lo com protestos de toda espécie e as mais humildes súplicas, resolveu, em desespero de causa, esperá-lo de espada na mão. O gesto resoluto freou instantaneamente a exasperação do senhor, o qual, ao ver tão honrosa atitude, outorgou mercê ao perseguido. O exemplo é suscetível de ser interpretado de outra maneira, mas tão somente por quem ignore a força prodigiosa e a valentia desse príncipe. Imperador Conrado III, assediando o duque da Baviera, não consentira em deixar sair da cidade senão as mulheres e os fidalgos que ali se encontravam. Comprometera-se respeitar-lhes a honra, mas a condição de saírem a pé e levando apenas, com elas, o que pudessem carregar, e recusara-se a atenuar tais condições, por mais humilhantes que fossem as satisfações oferecidas pelo inimigo. Atentando unicamente para os ditames do coração, lembraram-se as mulheres de levar às costas os maridos, os filhos e o próprio duque. Impressionou-se o imperador a tal ponto que, com prova de coragem, que chegou a chorar de emoção. O ódio mortal que votara ao duque, cuja desgraça desejava, tornou-se menos violento, e a partir desse momento ele o tratou, e aos seus, com humanidade. Ambos os meios dariam resultado comigo, pois tenho grande propensão para misericórdia e benevolência. Entretanto, acho que cederia mais facilmente ainda pela compaixão do que pela admiração, embora a piedade seja considerada paixão condenável pelos estoicos, os quais admitem que socorramos os aflitos, mas não que nos enterneçamos ante sofrimento ou dele compadeçamos. Os exemplos que precedem parecem-me sublinhar melhor a realidade das coisas. Mostram-nos a alma em luta com esses dois sentimentos contrários, resistir a um sem dobrar e ceder ao outro. Isso se explica se admitimos que entregar-se à piedade é mais fácil e característico dos corações bondosos e pouco enérgicos. As pessoas mais fracas, como as mulheres e as crianças e a gente do povo, a tanto são levadas habitualmente, ao passo que, se deixar enternecer pelas lágrimas e súplicas e atentar somente para as provas manifestas de indiscutível coragem, é peculiar às almas bem temperadas, que apreciam e honram os caracteres enérgicos e tenazes. Entretanto, espanto e admiração podem produzir semelhantes efeitos nas naturezas menos generosas. Haja vista que o povo de Tebas, que, chamado a julgar no processo intentado contra os capitães de seus exércitos, por terem mantido nos cargos além do tempo que deviam ocupá-los,
com muita dificuldade absolveu Pelópidas, deprimido pela acusação e não sabendo defender-se senão com lamentações e súplicas, enquanto, ao contrário, diante de Epaminondas, que, depois de expor em termos exaltados os atos de seu comando, pôs-se cabeça erguida e verbo sarcástico a censurar ao povo sua ingratidão. A Assembleia, tomada de admiração por homem de tão bela coragem, dispersou-se sem ir ao escrutínio. Dionísio, tirano de Siracusa, tendo se apoderado após longo e difícil assédio da cidade de Rédio e com ela de Piton, homem de grande virtude que comandara a obstinada defesa, quis vingar-se de maneira que viesse a constituir um exemplo. Antes de mais nada, comunicou-lhe ter mandado afogar o filho e seus demais parentes, ao que Piton respondeu apenas que teriam sido mais felizes por um dia do que ele próprio. Dionísio entregou-o então aos carrascos, que o despojaram de suas roupas e o arrastaram pela cidade, vergastando-o ignominiosamente, e o acabrunhado com os demais brutais e cruéis injúrias. Piton, conservando presença de espírito e coragem, não afrouxa, continuando a vangloriar-se em voz alta de sua honrosa e gloriosa defesa, causa de sua próxima morte e prova de que não quisera entregar sua pátria ao tirano, ao qual ameaça com punição dos deuses. Lendo nos olhos da maioria dos soldados que estes, em vez de se irritarem com as bravatas, eram levados a desprezar seu próprio chefe e depreciar a vitória, e, espantados com tamanha coragem, se iam comovendo e já resmungavam, falando mesmo de arrancar Piton das mãos dos carrascos. Denis pôs fim ao martírio, mandando jogá-lo às escondidas no mar. Em verdade, o homem é de natureza muito pouco definida, estranhamente desigual e diverso. Dificilmente o julgaríamos de maneira decidida e uniforme. Eis Pompeu, que perdoa toda a cidade dos mamertinos, contra a qual estava muito irritado, por consideração para com a virtude e a grandeza da alma de Zenão, que reivindicava e solicitava ser castigado sozinho. No entanto, em semelhante circunstância, em Perúdia, o hospedeiro de Sila nada obteve, nem para si mesmo nem para os outros. E contra meus primeiros exemplos vemos Alexandre, o homem mais denodado que jamais houve e tão magnânimo com os vencidos, agir de modo bem diferente em Gaza, conquistada após numerosas e grandes dificuldades contra Betis, que comandava a praça e que durante o sítio dera provas de brilhante coragem. Encontrando-o só, abandonado pelos seus, de armas partidas e coberto de sangue a lutar ainda no meio de um punhado de macedônios que o atacavam de todos os lados, Alexandre, vivamente afetado por uma vitória tão caramente paga, entre outros prejuízos, recebera ele próprio 2 ferimentos, disse-lhe: não morrerás como ambicionas, Betis. Fica certo de que antes sofrerás os mais cruéis tormentos que se inventaram já contra um cativo. Nada respondendo Betis à ameaça, antes tomando uma atitude de altivez e desafio, Alexandre, diante do silêncio orgulhoso e obstinado, exclamou: não dobrou sequer o joelho, não fez sequer um pedido, pois eu acabarei com esse mutismo e, se não puder arrancar-lhe uma palavra, conseguirei pelo menos um gemido. E, passando da cólera à raiva, mandou furar-lhe os calcanhares e amarrá-lo ainda em vida a um carro para que, assim arrastado, se fizesse em pedaços. Qual terá sido o móvel dessa crueldade em Alexandre? Uma tal coragem terá parecido natural e pouco digna de apreço em quem também a possuía em alto grau? Ou não podia ele ver em outros sem inveja a sua própria qualidade? Ou não era capaz de dominar-se diante de um obstáculo à sua cólera? O fato é que, se fosse capaz de domínio sobre si mesmo, tê-lo-ia exercido por ocasião da tomada e saque de Tebas, onde tantos valentes guerreiros, cuja resistência se desmantelara, foram passados pelo fio da espada, assim morrendo 6.000, dos quais nenhum se viu fugir ou rogar mercê. Ao contrário, andavam todos pelas ruas a enfrentarem os vencedores, forçando-os a matar em condições honrosas.
Não se viu nenhum, por mais crivado de ferimentos estivesse, que não tentasse ainda vingar-se. No seu desespero, tudo lhe servia de arma, consolando-se da própria morte com a morte de alguns de seus inimigos. Essa coragem infeliz não acordou, entretanto, em Alexandre nenhuma piedade, e um dia inteiro de carnificina não bastou para estancar-lhe a sede de vingança. O massacre não findou senão quando acabaram as vítimas, e somente as pessoas incapazes de carregar armas, mulheres e crianças, foram poupadas, sendo em número de 30.000 reduzidas a escravos. Pessoal, essa foi a leitura desse capítulo primeiro dos ensaios de Montaigne. É muito interessante ver essa perspectiva que Montaigne tem sobre o homem, porque eu vejo os ensaios de Montaigne todos como categorizados numa análise do ser humano em suas várias dimensões, em suas várias possibilidades. Aqui claramente Montaigne está trabalhando essa noção do sentimento e da complexidade que é o ser humano, onde, muito embora a piedade possa surgir do desafio, ao mesmo tempo o desafio pode provocar justamente a inveja, dentre outros sentimentos. Então são muito mais camadas do que se parece, muito mais literal. Embora os exemplos sejam de guerras e de conquistas e dominadores e imperadores, etc., nós podemos trazer para os dias atuais de maneira extremamente contemporânea, extremamente atualizada, com as mínimas coisas, as formas de reação, os sentimentos e os paradoxos que vemos todos os dias nas ruas, nos nossos círculos familiares, nos nossos círculos de amizade, etc. Então fica o convite para também leitura, caso desejem, ou ouvir novamente a leitura desse capítulo 1. Peço desculpas por algumas emboladas, alguns erros, etc. Porque lendo ao vivo, eu não edito os vídeos, lendo ao vivo eu tenho miopia em alto grau, astigmatismo, não que isso seja desculpa, mas é que, enfim, vocês entenderam, vai causando uma certa embolação. Mas fica aí o registro, fica o vídeo e abraço.